Queridos irmãos e irmãs presentes e aqueles que nos acompanham no nosso meio de comunicação, nesse domingo que segue do tempo comum, a liturgia nos chama, nas leituras deste domingo, põe em relevo a dificuldade em viver como discípulo, dando testemunho do projeto de Deus no mundo. Sugerem que a perseguição está sempre no horizonte daqueles que são chamados e chamadas ao discipulado de Jesus Cristo. Mas garantem também que a solicitude, o cuidado e o amor de Deus não abandonam o discípulo ou aquele que se confia em Deus. Um dom da esperança. A primeira leitura deste domingo apresenta-nos o exemplo de um profeta do Antigo Testamento, Jeremias, e o paradigma do profeta sofredor, que experimenta a perseguição, a solidão, o abandono por causa da palavra. No entanto, não deixa de confiar em Deus. Esse é um ponto muito importante, né? O profeta, só mesmo sofrendo, nos ensina que a confiança no auxílio de Deus deve caminhar à nossa frente. Nós que nesses tempos também sofremos, alguns com esta solidão, outros com isolamento, mas enfim, passamos por esse calvário. No Evangelho, o próprio Jesus, que ao enviar os discípulos, os envia para a inevitabilidade das perseguições. Jesus não promete glória, nem grandes ganhos aos seus discípulos, mas logo os adverte que bem antes haverá perseguição, malquerência das comunidades. Mas acrescenta Jesus: não tenhais medo. Do mundo, é claro, né? Jesus garante aos seus a presença contínua, a solicitude e o amor de Deus ao longo de toda a sua caminhada no mundo. Esse é outro ponto da nossa esperança. Sofremos porque o sofrimento faz parte, em algum momento da nossa existência, mas esse sofrimento, ele não vem desprovido da esperança em Deus. Aqueles, por exemplo, que sofremos porque um parente, um amigo, alguém conhecido partiu de modo tão brusco, por causa dessa pandemia que todos estamos passando. Mas esse sofrimento dessa morte, dessa perda física, não pode ser desprovida de esperança. Isso nos ensina o profeta, isso nos afirma Jesus Cristo: não tenhais medo. Na segunda leitura, Paulo demonstra aos cristãos de Roma como a fidelidade aos projetos de Deus gera vida, e como uma vida organizada numa dinâmica de egoísmo, numa dinâmica de autossuficiência, produz a morte, né? Então Paulo faz essa diferença. Aqueles que seguem o exemplo do primeiro Adão ficam no caminho da morte, porque querem ser outro Deus, não querem dobrar o coração a Deus. Entretanto, aqueles que caminham segundo a presença de Jesus Cristo, esses se tornam novo homem, nova mulher, porque refeitos, resgatados por esse novo segmento que é o de Jesus Cristo. O tema central da leitura do Evangelho de hoje é: não tenhais
medo. Todos nós, cristãos e cristãs, devemos ser portadores, mensageiros de boa nova. Dentre essas boa nova, uma delas é exatamente o que condensa esta frase pequena de Jesus: não tenhais medo. Ser cristão, ser cristã, é não se apavorar com as adversidades do mundo, é não se apavorar, não perder, a esperança e não perder, o gosto pela vida, mesmo diante de dificuldades tão extremas. Como, por exemplo, algumas pessoas, que já não conseguem ver diante de si condições para a vida, cometem suicídio, outros já tolhem a vida do outro pelo homicídio e assim por diante. Não podemos perder a esperança de que Deus está conosco. Muitos na história que foram chamados e enviados, na nossa história recente, tiveram a vida ceifada, que já é um modo diferente, porque lutaram contra a injustiça. Esses dias nós estamos acompanhando, nesses degraus, do governo de nosso país, notícia de corrupção, pessoas que enriquecem ilicitamente, pessoas que desviam dinheiro, que era para fazer um bem para todos, acaba fazendo para si só, outros que são presos, outros que... Quem acompanha esse cenário, a gente fica, às vezes até impressionado, como aqueles homens que devem estar lá para cuidar do bem comum, às vezes esquecem. A primeira leitura nos fala exatamente disso. A vocação do profeta é exatamente de falar contra a injustiça, contra, outra coisa que a gente observa, o racismo. Também contra isso, denunciar aquilo que não promove a vida. Essa é a vocação primeira do profeta. E nós, no nosso batismo, recebemos também essa vocação, que é de lutarmos contra a injustiça dentro de nós e a injustiça na própria comunidade. Não temais, não tenhais medo. Nós que recebemos esta vocação, devemos então ser firmes na defesa da justiça, na construção do reino de Deus. Então nós temos no Evangelho 3 desenvolvimentos. O primeiro deles é que Jesus pede aos discípulos que não tenham medo do mundo. O segundo é que o Jesus pede aos discípulos não tenham medo de quem pode matar. E aqui tem uma diferença entre a morte física e a morte escatológica e espiritual. É a essa morte que Jesus se refere, para que nós possamos caminhar, sabendo que somos cidadãos do reino, e possamos então evitar as coisas que são capazes de matar a nossa alma, de nos tirar da nossa vocação primeira, que é a santidade, de nos desviar desse caminho que leva ao céu. E no terceiro ponto é que, além de não tenham medo somente da morte física, no terceiro ponto é que a confiança absoluta deve permanecer sempre em Deus. Pois, se os animais, as criaturas mais simples, têm o cuidado de Deus, muito mais teremos nós, porque de fato somos filhos e filhas, Crescer nessa consciência, disse também o nosso Papa Francisco, é compreender que toda a criação
é apenas um sistema só. Nós não nos distanciamos, mas somos, de certo modo, elevados, e porque somos dignos de chamados filhos de Deus. Mas nós não saímos da criação, permanecemos nela. Ter essa consciência de que somos criados à imagem e semelhança de Deus, disse, dado momento, o Papa Francisco, é compreender que somos responsáveis por nós, pelo outro e pelo grande outro que é toda a criação. Portanto, que a nossa vocação seja marcada por esses dois pontos, de que nós não possamos nem semear o medo, mas que nós possamos semear a esperança, sermos homens e mulheres de esperança, aqueles que vêm até nós, o que nós vamos, e que nós possamos dar esse testemunho de quem promove a paz e a justiça para a construção do reino de Deus. O profeta se inquieta com a justiça. Nós temos a vocação profética, né? Jesus diz aos discípulos: ide e não tenhas medo do mundo, tenham medo apenas daquele que é capaz de matar a vossa vocação, que é a vocação para a vida eterna. Pois que o Espírito Santo nos cumule de graça para interiorizarmos essa intenção, interiorizarmos a palavra do Evangelho, para que a nossa vida se torne cada vez mais dom e gratuidade de Deus. Assim seja. Amém.